Glória a Deus. Boa noite, igreja linda. Que a paz esteja convosco, amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua casa, esteja na tua vida, esteja com a tua parentela, esteja com todos em nome de Jesus. Boa noite você que assiste a nossa live através desse instrumento abençoado que tem nos ajudado muito. O Senhor nos proporciona mais um dia, mais essa sexta-feira que nós estamos podendo glorificá-lo e exaltá-lo. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 139. Salmo 139, o Senhor nos fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à boca, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e por de frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e estás além do meu alcance, e tão elevado que não o posso atingir. Versículo 7, o Senhor nos fala assim: para onde poderei descansar para onde eu poderei escapar o teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? 8. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu ficar em uma cama na sepultura, também lá tu estarás. O Senhor está em todo lugar. O Senhor está aqui e o Senhor está na tua casa. O Senhor é contigo, meu amado e minha amada. Então não te preocupes. Descansa, aquieta o teu coração. Que o Senhor nesta noite fale continuamente e te responda tudo aquilo que te aflige. Põe a mão no teu coração e fala com o Pai. Ele te conhece sim. Ele sabe tudo o que você precisa, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios o que nós queremos. Cristo, você é filho. O Andrew, você tem filho. Você sabe quando o seu filho quer alguma coisa, não sabe? Quando ele está com o olhar assim. Não estamos indo em loja, mas a gente sabe, né, Rodrigo? Quando o filhinho da gente quer alguma coisa, mas a gente espera ele pedir para a gente dar. É ou não é? E assim é o Pai. Nessa noite, fale para Ele tudo aquilo que você precisa. Fala para Ele. Fala: Pai, o porquê você veio aqui. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes, Senhor Jesus, o que cada filhinho teu necessita nesta noite. Tu vem, Senhor Jesus, tu tens toda a liberdade. Vem com teu Espírito e navega sobre nós. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Vai, dá ordem aos teus anjos, como diz a tua palavra. Que tu dá ordem aos anjos em favor de cada um dos teus filhinhos. Vai no lar de cada um. Vai curando, libertando, restaurando. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus que sara, que cura, que liberta, que restaura. Vem, Senhor, com poder e glória. E que nós possamos, Senhor Jesus, navegar no Teu Espírito nesta noite. Que nós possamos Te adorar e engrandecer o Teu santo bendito nome, ó Pai. Tu és Deus maravilhoso e recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, então, com alegria. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e
coração. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Vamos nos renovar na presença do Senhor agora. Vamos pedir para o Espírito Santo nos renovar. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Aleluia, graças a Deus. Coloque a mão no seu coração.
Vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite por mais um dia de estarmos aqui. Que esse cântico, Pai, ele possa ser verdadeiro. Que o Senhor venha mudar os nossos corações. Nós precisamos cada dia mais melhorar, como servos, como pais, como filhos, como esposo, como esposa, em todas as áreas. Talvez nós, Pai, somos tão falhos, mas grande as suas misericórdias. Que nessa noite seja uma noite de restauração, seja uma noite de renovo, uma noite que nós possamos ter um encontro, o Criador com a criatura, e que nós possamos, Pai, nos deleitar em Ti, que nós possamos rasgar os nossos corações, e que o Senhor venha fazer uma grande obra sobre as nossas vidas, e que o Teu nome seja glorificado. Pai, continua falando conosco, que o Senhor receba nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, igreja, amém? Aleluia, graças a Deus, amém? Pode tomar o seu assento, aleluia. Você que trouxe a palavra de Deus nessa noite, quero saudar também essa pessoa que está conosco, lá do outro lado, na live, está nos assistindo. Estamos aqui num culto presencial com a igreja e também estamos aqui ministrando para muitas pessoas que estão nas suas casas, no trabalho, ouvindo a pregação, a palavra, adorando ao Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite Deus ele vai bradar aos nossos corações e será forte aquilo que Deus vai fazer. Que nós possamos nos desarmar e que nós possamos receber a palavra como uma terra boa, onde a semente, que é a palavra, é lançada, né, e ela possa crescer, germinar, crescer e dar muitos frutos para a glória do Senhor. Amém? Palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 3, verso 8. Amém? Se você trouxe a Bíblia, se você não trouxe, você pode estar acompanhando. O Rodrigão consegue colocar ali, Rodrigão? Colossenses 3, 8, mas eu vou ler aqui. Amém? Diz assim: mas agora, abandonem, olha só, todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Outras traduções diz, mas agora desposai-vos. Está falando para nós desposar, para nós abandonar, para nós tirarmos todas essas coisas. E no 12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Olha só, é forte. O tema do sermão dessa noite é o que eu preciso deixar de ser e o que eu preciso ser. O que nós precisamos deixar de ser? Quando eu cheguei na igreja, eu confesso para você que eu tive que deixar um monte de coisa, irmão. Pense num camarada que veio, obrigado, Márcio, sobrecarregado. Eu tive que me despojar de muitas coisas, para que eu pudesse me tornar uma outra pessoa. E é um processo, e no período nós fomos ouvindo a palavra, Deus foi ministrando, e as coisas vão acontecendo, e nós estamos aqui, né, evoluindo, estamos em processo, cada dia mais melhorando, em todas as áreas. Mas nós precisamos tirar algumas coisas, roupas sujas. Ninguém gosta de ficar com roupa suja. Eu estou acostumado a ficar com roupa suja durante o dia, trabalho e tal, mas quando eu chego em casa, eu tomo aquele banho, eu não vou colocar aquela vestimenta suja. Vou procurar uma limpinha, cheirosinha, passadinha para colocar. E assim é a nossa vida espiritual. Existem momentos que se nós não vigiarmos, nós não tomarmos algumas decisões de despojar, de tirar, abandonar, nós vamos ficar a vida inteira andando com roupas velhas, vestimentas velhas. E nessa noite nós vamos, algumas coisas aqui, tem muitas. Talvez eu fale algo aqui, talvez o Espírito Santo faça você lembrar de alguma outra coisa que você precisa tirar. Talvez a sua vida, você que nos ouve aqui nessa live, aqui na igreja, talvez não tenha avançado, não tenha acontecido, não tenha evoluído, porque muitas vezes nós não temos dado condições, nós não temos dado abertura para que Deus ele realmente faça uma obra nas nossas vidas. Então,
para que nós possamos ser revestidos de coisas novas, nós temos que tirar o velho, tirar coisas velhas, roupas sujas. Primeira coisa que nós colocamos aqui, que Deus colocou no nosso coração: deixar de ser intolerante. Talvez é uma roupa, algo que nós temos levado, andado para esse algo, e talvez seja algo que nós precisamos deixar de ser. Quantas vezes, irmãos, eu confesso que eu era muito intolerante. Hoje em dia eu estou bastante tolerante, até fogo na massa, né? A gente vai indo, a gente vai crescendo, a gente vai criando maturidade, e a gente vai deixando de ser intolerante. Mas cá entre nós, faça uma análise. Você tem hora que você é uma pessoa muito difícil de lidar com você, de viver com você. Como é difícil talvez viver com você. Você é uma pessoa intolerante, parece que muitas vezes chupou limão. Muitas vezes nós somos assim. Eu canso de ouvir muitas vezes, já vi essa cena, né? Muitas vezes as pessoas, nós muitas vezes somos mais tolerantes com os de fora, mas com os de dentro da casa muitas vezes nós somos péssimos, intolerantes com os filhos, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe. Nós somos uma belezura com os de fora, mas lá com os de dentro muitas vezes nós deixamos a desejar. Talvez você seja uma pessoa dessa. Talvez você que me ouve nessa live, talvez a sua casa, a sua vida não esteja andando, as coisas estejam meio bagunçadas por falta de ser uma pessoa um pouco mais tolerante, uma pessoa com coração endurecido, uma pessoa dura de trato, de dura servir. E nós precisamos tirar isso de nós. Nós estamos aqui ministrando o que eu preciso deixar de ser. O que eu preciso deixar de ser? Aqui nós falamos de intolerante. Outra coisa que eu coloquei aqui que nós precisamos deixar de ser. Tem muitas outras coisas, mas eu vou citar algumas aqui por causa do tempo. Nós precisamos deixar de ser pessimistas. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas elas não vêm somente com palavras negativas? Eu não aguento. Tem pessoas que elas não conseguem abrir a boca para falar coisa boa, elas só reclamam, é só coisa negativa. Você sabia que o pessimista, quando você escuta o pessimista, tudo fica mais complicado? É ou não é? Aí você levanta de manhã, chega aquela pessoa e fala: olha rapaz, o negócio está feio. Aí vem o outro: é que você não sabe o que vai acontecer ainda, vai ficar pior ainda. A palavra de um pessimista, ela tem poder para fazer com que a pessoa trave ou volte para trás. Se você viu aquela passagem lá dos 12 espias, a Bíblia diz que Josué mandou 12, 10 voltaram com palavras pessimistas. Sabe o que aconteceu? Com a multidão, que era mais de 2 milhões de pessoas no deserto, começaram a chorar, a pedir a morte, queriam voltar para trás. Uma palavra pessimista. Talvez seja o seu caso, talvez você que nos ouve. Uma pessoa pessimista, uma pessoa que ela só tem um olhar pessimista e tudo que ela vê está ruim. Nada está bom para ela. Talvez seja algo que você nessa noite precise deixar. Outra coisa aqui, uma pessoa que tem rancor. Talvez, isso é o que mais nós encontramos. Irmãos, eu confesso a você que eu fui uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa que guardava mágoa, ressentimento. Eu tinha um camarada que uma vez ele fez mal para mim, quando eu era adolescente ainda. Eu fiquei com tanta raiva dele, Márcio, que quando eu lembrava do nome dele, quando eu lembrava dele, ele não morava aqui, o irmão dele morava em Sorocaba, e quando ele vinha de uma outra cidade, que era de Porto Feliz, aquele cara me deixava totalmente desestabilizado emocionalmente. Eu ficava com uma raiva, com uma ira, com uma cólera, que eu tinha vontade de rasgar ele no meio, você acredita? Eu tinha tanta raiva, mas tanto rancor, era um sentimento hostil no meu coração. Talvez é o que você precisa abandonar. Talvez você é aquela pessoa que você guarda rancor, você congela sentimentos. E talvez você está aí, que me ouve. Você está aí parado, estagnado, não consegue ter avanço, porque você está juntando um lixo emocional e fica pedindo para Deus: Deus, muda, reconstrói, restaura, restitui. Não tem como Deus, Ele reconstruir a vida de uma pessoa que está embaralhada, com sentimentos congelados. Não tem como.
Nós temos que aprender a viver com a arte do perdão. Quantas pessoas, elas registram memórias amargas, elas guardam algo na manga, dizendo, a sua hora vai chegar, uma hora eu te pego. E quando aquela pessoa faz algo, ela tem ali alguma coisa para acusar, para ficar com aquele sentimento, com aquela situação. Mas sabe o que acontece com isso? Sabe o que acontece com pessoas que guardam rancor, mágoas? A Bíblia diz, nós pregamos esses dias atrás, em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Pessoas que elas congelam sentimentos, guardam rancor, elas ficam acumulando esse lixo emocional, elas não conseguem lidar com o perdão, porque tem gente que acha que perdoar é esquecer. Não, perdoar é você lembrar e não sentir mais nada. É você jogar fora o lixo emocional e não levantar mais aquele assunto. Mas quantas pessoas elas ficam, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Sabe o que acontece com pessoas que guardam ressentimentos, mágoas, rancor? Elas ficam perturbadas. E além de elas ficarem perturbadas, elas começam a perturbar as pessoas que estão à sua volta. Isso é sério, igreja. E ninguém aguenta ficar do lado de pessoas perturbadas. E muitas vezes nós ficamos pegando resposta dali, daqui. Não, a resposta está em nós. Talvez seja algo nessa noite que nós precisamos tirar. Essas pessoas não têm saúde emocional, não têm saúde espiritual. E eu marquei aqui uma pessoa que tem mágoa no coração, não consegue orar e não vai ter vitória na oração. Você sabia que até para você ofertar, você precisa estar com o seu coração saudável? Jesus disse assim, antes de você pegar a oferta do hortelã e do alecrim, a Bíblia manda você consertar com o seu irmão. Vai lá, se conserta com o seu irmão, resolva essa situação, essa pendência. Resolva, perdoa, logo, coloca esse negócio para fora, muda essa situação. E depois você pega e traga a sua oferta no altar. Tem gente que fala, não, está tudo ligado. A nosso relacionamento entre marido, mulher, irmão, a igreja, entre eu e você. Se eu tiver com problema com você e você tiver comigo, não adianta ofertar. Está ligado espiritualmente, nem a nossa oração vai ser uma oração vitoriosa. Então nós precisamos limpar o nosso coração. Peça nessa noite, diz para Deus assim, Deus, limpa o meu coração, porque eu preciso ficar leve. Talvez você está carregando uma bagagem desnecessária. São coisas que nós precisamos deixar de ser. Pessoas rancorosas, ressentidas. Outra coisa aqui, deixa eu correr com o tempo. Outra coisa que nós precisamos deixar de ser. Eu marquei aqui, pessoas hipersensíveis. Como está cheio de pessoas melindrosas. Pessoas que você não pode nem, se você não dá paz para ela já é o suficiente, já não vou mais. Não vou mais na igreja, eu não quero olhar mais para a cara dele. Irmãos, faz tanto tempo que eu estou na igreja, faz mais de uma década. A Márcia também, né, Márcia? Com o Valtinho, pessoas que estão mais tempo na igreja. Irmãos, por esses anos eu vi tanta besterol. Pessoas, elas deixarem de receber um fluxo de Deus na vida delas, de receberem coisas grandiosas por coisas irrelevantes, porque são pessoas hipersensíveis. São aquelas pessoas que têm que pisar em ovos com elas, tem que tomar cuidado. Se você chegar nela e falar algo com um pouco, falar, irmão, você precisa mudar, elas ficam ofendidas, e já, não, eu não vou mais na igreja, não quero. Pessoas hipersensíveis, são pessoas orgulhosas. O orgulhoso, a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós achamos que a partir do momento que nós formos fazer as coisas certas, nós não vamos encontrar resistência nem oposição. Pelo contrário, quando você começar a fazer coisas certas, você pode ter certeza que vai ter oposição, vai ter resistência. E é aí que nós temos que saber lidar com situações. É aí que muitos escorregam, é aí que muitos perdem,
Tem muitos que deixam de viver os propósitos, porque não querem passar pelos processos. Qualquer coisa fica melindrosa, fica de bico. Irmãos, nós temos que crescer, ter maturidade. Nós não estamos mais no tempo de ficar hipersensíveis, melindrosos. A Bíblia fala de um camarada chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Saul ficou todo melindroso por causa de uma canção. Só porque cantaram que Saul matou milhares. Mas Davi matou 10 milhares. Bastou uma canção para mexer na vaidade dele. O que basta para mexer na sua vaidade? Você vai deixar de viver coisas poderosas em Deus, coisas grandiosas que Deus tem por causa de ser hipersensível, de ser uma pessoa melindrosa. Muitas vezes nós ficamos hipersensíveis, sabe por quê? Porque muitas vezes o irmão é honrado e não chegou a nossa hora. Foi o caso de Saul. Davi foi honrado. Nós temos que entender que nós somos um corpo. E a partir do momento que você for honrado, eu também estou sendo honrado. E a partir do momento que eu for honrado, a vitória é sua. Nós somos um só em Cristo Jesus. E às vezes o irmão chega, muitas vezes, né, Deus honra aquela pessoa, e o irmão está lá, estou tanto tempo na igreja, mas está tanto tempo na igreja, mas não mudou. Está hipersensível, está melindroso. Nós temos que deixar, talvez seja algo que nós precisamos deixar nessa noite, de ser pessoas melindrosas, hipersensíveis. O que eu preciso deixar de ser? Talvez você é uma pessoa que age com incredulidade. Talvez o que nós precisamos deixar nessa noite é deixar de ser incrédulo. É aquela pessoa que tudo ela aposta que vai ser um fracasso. Ela não consegue ter um olhar otimista. Ela não consegue viver por fé. A Bíblia diz que o justo vive por fé e não por vista. Às vezes nós olhamos, as coisas estão embaraçadas. Às vezes parece que está distante. Mas a fé não, a fé é diferente. A pessoa que tem fé, ela consegue enxergar uma ponte onde todo mundo enxerga uma vala. Ela consegue enxergar além do horizonte. Ela consegue enxergar vitórias. Ela consegue enxergar coisas grandiosas onde todos veem problema. E quantas pessoas, elas só vivem com incredulidade. Nós temos que crer. Nós temos que confiar. Nós temos que ter certeza que vai dar certo. Mesmo que todas as apostas estejam dizendo que vai dar errado. Nós temos que crer, igreja, que Deus é verdadeiro e fiel nas nossas vidas. Cá entre nós, eu falei para uma pessoa hoje. Falei, se for para mim estar na igreja, confiando, lançando minha fé em Deus, e obter o mesmo resultado, aquele que não tem aliança, eu estou perdendo tempo na igreja. Eu tenho que ter um resultado diferente. Eu tenho que fazer algo. Deus, Ele vai mudar. Quando eu lanço a minha vida, como eu confio em Deus, o resultado vem. A Bíblia diz, aí verão a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve e daquele que não serve. Às vezes, eu conheço tantas pessoas que no meio dessa pandemia, dessa situação, elas estão rasgando, elas estão rompendo, porque elas estão ali otimistas, vivendo em fé. Você não vê uma palavra pessimista, mas são pessoas que estão dando passos, crendo, lançando a boa semente. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez esse é algo que você está achando que está muito longe. Mas se você lançar a sua fé e crer, confiar, ser uma pessoa que tenha temperança, uma pessoa que mesmo dando passos, as coisas não estejam acontecendo, mas ela continua dando passos, mas ela crê que vai acontecer. Fazendo a coisa certa no meio da situação contrária. Parece que as coisas não estão acontecendo, mas eu vou continuar. Eu vou continuar dando passos, eu vou continuar confiando, eu vou continuar crendo. Aí sabe qual é o resultado? Deus vai honrar. Deus, Ele vai lá e honra. E quantas pessoas, elas estão deixando de ser honradas
Porque muitas vezes elas estão agindo com incredulidade. Deus está falando: olha, eu vou mudar, eu vou restaurar, eu vou te prosperar. A Bíblia diz que Isaac, o Egito estava numa crise, terra seca, todo mundo estava e todo mundo ali estava ali descendo para o Egito. E a Bíblia, na terra de Gerar, na verdade, não era no Egito. A Bíblia diz que na terra de Gerar ninguém estava colhendo. Todo mundo descendo para o Egito. Mas a Bíblia diz que Deus falou para Isaac: Isaac, não vá. Fique, persiste aqui. Lance a semente. A Bíblia diz que Isaac ele não agiu com incredulidade. A Bíblia diz que ele creu. E a Bíblia diz lá em Gênesis, a Bíblia diz que naquele mesmo ano, a Bíblia diz que ele lançou uma semente e colheu 100. 1 por 100. Por quê? Porque ele creu na palavra de Deus. Ele confiou. Talvez as pessoas estão dizendo: não vai dar, não tem jeito. Todo mundo está indo para lá. Daí você fala assim: ah, mas todo mundo está indo para lá, pastor. Mas você não é todo mundo. Deus está dizendo: não, continua. Lance a boa semente. E Isaac, ele foi honrado por quê? Porque ele creu. Não creu o quê? Na palavra. Se nós cremos na palavra de Deus, nós vamos colher uma grande semeadura em nome de Jesus. Quantos querem aqui? Semeaduras em todas as áreas, irmãos. A salvação é plena. Deus ele quer alcançar, não salvar somente a sua alma do inferno, das trevas, mas Ele quer que você viva em abundância. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1 versículo 19: se crerdes, olha, se nós crerdes, se ouvirdes e crerdes, comereis o melhor dessa terra. Nós não vamos viver reinando para que todos vejam que Deus está conosco, para que a luz de Cristo resplandeça. Ninguém honra a Deus com uma vida destruída, com uma vida arrebentada. Você pode ter chegado arrebentado, como um dia eu cheguei, casamento destruído, vida financeira fracassada, as coisas não funcionavam. Mas em tempo, foi um processo, Deus foi trabalhando ali, trabalhando aqui, até que as coisas foram se ajeitando, foi dando condição. E quando nós damos condições, vamos crendo, Deus ele vai nos honrando. Então, se você crer e dar os passos de fé, Deus ele vai te honrar. Deus ele vai fazer. Talvez o que nós precisamos nessa noite deixar é incredulidade, é abrir o coração e crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Outra coisa, talvez o que nós precisamos deixar, talvez uma coisa que nós precisamos e que muitos de nós, talvez você que está na live aí nos ouvindo, uma coisa que você precisa deixar de ser, é de ser uma pessoa descompromissada. Uma pessoa que não tem compromisso com as coisas de Deus e a sua igreja. Uma pessoa descomprometida. Quantas pessoas são descomprometidas? E aqui eu marquei 4 estágios. São 4 estágios de pessoas descomprometidas. Vamos falar do quarto primeiro. São aquelas pessoas que elas só vêm no batismo, elas só vêm em festa de Natal, de Páscoa. São pessoas totalmente descomprometidas e querem ser abençoadas, querem a bênção de Deus, querem que Deus faça isso, aquilo, mas não tem comprometimento nenhum. Terceira estágio, aquela pessoa que ela vai até no culto, olha só, mas ela não é comprometida, ela não lê a Bíblia, ela não ora. Ela é um frequentador, uma frequentadora de igreja. Ela é um esquentador de banco, mas não tem compromisso nenhum. Ela até vem. Segundo estágio, olha só, é aquela pessoa assídua. Ela lê a Bíblia. Olha só, é uma pessoa assídua, ela está em todos os cultos. Ela lê a Bíblia, olha só. Ela vem nos cultos, ela ora, mas, olha só, mas não tem ministério na igreja, não ensina ninguém, não ajuda ninguém. Olha só, eu marquei aqui algumas coisas aqui. Ela não vai orar por ninguém, ela não faz nada. Ela fala assim: ó, o importante é eu e o restante que se vire. Está cheio de pessoas assim. Eu fiz a minha parte, eu oro, eu dizimo, eu oferto, mas ela não quer se envolver com o ministério. Ela não quer orar por ninguém,
ela não quer investir em ninguém, ela não quer ajudar ninguém, ela está lá, não, estou fazendo a minha parte, e o importante é isso aí. E não é isso que Deus quer. Deus, quando chamou nós, Ele chamou nós e nos deu uma rede. Falou, vá lá, produza, multiplique, frutifique. E o primeiro estágio que todos nós precisamos ser, é o primeiro, é o que ora, é o que lê a Bíblia, é o que ajuda, contribui, mas é aquele que é envolvido, que está envolvido com as coisas. O que nós precisamos deixar de ser, muitas vezes, nós não estamos mais no tempo de ficar olhando, igreja, para a janela. Porque o que tem crente que fica olhando para a janela é incrível, olhando para a vida dos outros. E muitas vezes deixa de olhar para aquilo que tem que é para olhar, que é para o espelho. Nós não estamos mais no tempo de ficar olhando para a janela, nós estamos no tempo de olhar para o espelho, para ver quem realmente nós somos. Quem realmente nós temos sido diante de Deus e diante das pessoas. E quantas pessoas, elas não têm coragem, elas ficam olhando o defeito da vida alheia, mas não da vida dela. Ela não tem coragem de enfrentar os seus próprios erros, mas ela é boa para confrontar o erro dos outros. E quantas pessoas não são assim? Ela olha no cisco que está no olho do irmão, mas ela não consegue enxergar a trave que está nos olhos dela. Talvez seja nessa noite uma das coisas que nós temos que deixar de ser. São pessoas que se incomodam com pequenas coisas, mas ele não se incomoda com os grandes problemas da vida dele ou da vida dela. Infelizmente, quantas pessoas, elas estão se vestindo de coisas que não é do agrado de Deus, cheio de ira, cheio de cólera, olha, cheio de indignação, são pessoas que ficam indignadas de qualquer coisa, cheio de maldade, linguagem decente no falar, crente que fala palavrão, misericórdia. Tem ímpio que tem um linguajar muito melhor que muitos que estão dentro da igreja. Pastor, não era para ser assim, mas infelizmente são frequentadores de igreja, esquentadores de banco. Nós precisamos se envolver, buscar a Deus. Pastor, mas o que nós precisamos fazer depois que nós lançamos? Porque não basta, igreja, encerrando, não basta nós tirarmos essas coisas de nós. Não basta nós despojarmos essas coisas, isso e muito mais, que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Porque tem dia que eu pego e eu olho e falo assim, meu Deus, parece que o velho homem quer colocar a patinha para fora, eu preciso melhorar aqui. Eu agi daquela forma, não foi uma forma boa, eu falei e tal, preciso. Mas não basta nós tirarmos. A Bíblia diz, não vos embriagueis de vinho que há contenda. A Bíblia fala para nós não nos embriagarmos das coisas desse mundo, mas enchei-vos, porque tem gente que tira, mas não preenche. E se nós não preenchermos de coisas boas, pode ter certeza que nós vamos voltar a preencher de coisas ruins. Então nós temos que entender que nós temos que tirar algumas coisas, mas nós temos que agregar outras coisas. Amém? Encerrando aqui, eu coloquei aqui, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, 18, diz assim: falando entre si salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor e dando graças constantemente. O que nós precisamos se revestir, pastor? Nós precisamos se revestir do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Mas para nós se enchermos do Espírito, o Espírito Santo é uma pessoa. E para nós se enchermos do Espírito Santo, nós precisamos se esvaziar. Existe uma regra espiritual. Para que o novo de Deus ele venha, para que nós possamos receber o novo, nós temos que tirar o velho. Os velhos hábitos, as velhas manias, os velhos pensamentos, as velhas atitudes, para que nós possamos se encher do novo.
Você sabia que se nós, a partir do momento que nós não se enchermos do Espírito Santo, nós estamos pecando. É um pecado não se enchermos do Espírito Santo. E a culpa não é de Deus. Deus, Ele já mandou. Deus já falou, se encha. Se enche do Espírito Santo. Pastor, eu não consigo me encher. Por quê? Porque está entupido de coisas que não combinam mais. Com coisas que nós temos que despojar e nós não tiramos. Como nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Como nós vamos ter a unção de Deus? A unção é a capacitação de Deus. Se nós não queremos deixar, despojar de coisas que Deus está dizendo, para com isso, é fracasso, é perturbação. Efésios capítulo 12, versículo 15, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Você vai ficar perturbado, mulher. Você vai ficar perturbado, homem. Você vai ficar perturbado, jovem. A partir do momento que você não tirar essas coisas, essa ira, esse ranço, essa cólera, deixar de ser hipersensível, melindroso, deixar de ser incrédulo. A partir do momento que nós não despojarmos dessas coisas, não tem como nós se enchermos de Deus. Pare de ficar entupido de um monte de coisas. Resolva nessa noite ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito de Deus. Pastor, como eu vou saber se eu estou cheio do Espírito Santo? Sabe como nós vamos saber? Revela-se na língua. Revela-se nas nossas palavras. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela adora a Deus. Repita comigo, ela adora a Deus. Ela tem comunhão com o seu irmão. Ela é humilde no servir. Trata bem a sua família. Trata bem os seus pais. Trata bem os seus funcionários. Amém? Eu trato bem os funcionários. Amém? Amém? Trata bem as pessoas. Aí nós vamos começar a perceber que nós estamos cheios do Espírito Santo. Ser cheio é quando você mostra o seu relacionamento para com Deus e para com o seu próximo, para com as pessoas que estão à nossa volta. Isto é um sinal que nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz, amar a Deus acima de todas as coisas, vertical. Por isso que é uma cruz. Mas amar o teu próximo como a si mesmo. A Bíblia diz que você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso, mentirosa, e a palavra não está em você. Então, é de nós pensarmos. Pastor, olha, eu preciso... Irmãos, o tempo é esse. Ninguém nasce santarrão. A Bíblia nos ensina, não dá uma ordenança, sede santo, porque eu, teu Deus, sou santo. É um processo que nós precisamos começar imediatamente nas nossas vidas, para que nós possamos viver a boa, perfeita vontade agradável de Deus nas nossas vidas. Quem quer viver a perfeita, a boa e a perfeita vontade de Deus aqui, amém? Todos nós, irmãos. Então, o que cabe a mim e a você fazer, nós vamos começar a dar o primeiro passo para fazer. Nós vamos começar a tirar. Nós vamos despojar de muitas coisas que já não combinam, que Deus já não se agrada. E nessa noite, nós vamos começar a avançar para viver aquilo que Deus, os propósitos designados de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Você que está conosco, se coloca de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Estamos no horário 10:09. Um horário bom, onde nós recebemos a palavra de Deus. Nós vamos tirar algumas coisas, mas nós vamos revestir-nos de outras coisas. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é
é o elo perfeito. Amém? Essa é a palavra. Nós vamos nos revestir de amor. Vai aparecer pessoas difíceis, mas nós vamos pagar o mal com o bem. Nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. A partir de hoje, nós vamos orar, né? Se você já está orando, vai continuar orando. E Deus dizendo: Deus, muda o meu coração. Tira todo esse sentimento, tira toda essa mágoa, tira todo esse ranço, tira toda essa incredulidade, tira toda essa maldade, tira todo esse algo que não procede do Senhor. A tua palavra falou comigo nessa noite. Você aí, talvez está com a sua vida travada, está com a sua vida aí talvez estagnada, não tem avanço, não tem progresso, não evolui em nenhuma área, porque muitas vezes está aí revestida, está aí cheia, né, de coisas ruins, coisas que estão travando e fazendo você viver uma vida de perturbação. Mas nessa noite, se decida, fale: eu vou tirar fora, em nome de Jesus. Deus vai me dar força, e eu vou viver uma vida em amor, eu vou viver em paz, eu vou fazer a diferença, eu vou exalar o perfume de Cristo, em nome de Jesus. Coloque a mão na alturinha do seu coração. Eu quero orar com você, porque eu preciso tanto quanto você nessa noite, que essa palavra ela continue germinando, continue trabalhando no meu coração e na minha vida, para que nós possamos viver cada dia melhores, para que nós possamos se achegar a Deus, para que nós possamos viver bem com todas as pessoas. A Bíblia diz: esforcem para viver em paz com todos. É fácil? Não é. Vai aparecer aquele camarada, aquela camarada que vai te perseguir, que vai te torrar a paciência, mas passe pelo processo, né? Faça a sua parte, creia que Deus está no controle de todas as coisas, porque a recompensa será grande, será eterna para as nossas vidas. Pai, que nessa noite nós possamos absorver dessa palavra, que nós possamos sair daqui transformados, que nós possamos sair daqui mudados, meu Pai, que nós possamos deixar de ser intolerantes, pessimistas, rancorosos, pessoas que congelam sentimentos hostis, que fica registrando no coração memórias amargas, mas que nessa noite nós possamos nos libertar, que o Senhor nos liberte de todo o orgulho. Talvez essa pessoa ela é hipersensível, uma pessoa melindrosa, uma pessoa que se ofende com qualquer coisa, mas que nessa noite nós possamos deixar toda a vaidade, que nós possamos ser pessoas de fácil trato, que nós possamos nos alegrar na vitória do próximo, não ser como Saul, que ficou ofendido, Pai, procurou vingança contra o Davi, mas que nós possamos nessa noite lançar toda a incredulidade do nosso coração, que nós possamos nessa noite melhorar, que nós possamos ser aquele cristão não que aponta, que confronta o erro dos outros, mas que não somos capazes de olhar muitas vezes com grandes coisas que estão na nossa vida. Pai, que nós possamos deixar de se incomodar com coisas pequenas, que nós possamos ser mais tolerantes, que nós possamos crescer na fé, que nós possamos ter paz na nossa casa, que a nossa casa seja uma extensão da igreja, um pedaço do céu, e que nós possamos, Pai, se revestir do Espírito Santo, que nós nos possamos esvaziar de todas essas coisas, e que nós possamos ser cheios da Tua presença, que nós possamos adorar ao Senhor, que nós possamos ter comunhão com as pessoas, que nós possamos ser humilde no servir, que nós possamos tratar bem todas as pessoas, e que nós possamos, Pai, cada dia mais andar segundo a Tua vontade, os Teus preceitos. Pai, que nessa noite haja uma mudança, troca o nosso coração, coloque um coração de carne, um coração, Pai, nessa noite sensível, um coração que está, Pai, disposto a obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nessa noite? Amém? Que grandes coisas estão por vir? Se prepare. Quero profetizar na sua vida que Deus é um Deus de coisas novas.
A Bíblia diz em Isaías 43:18, e encerro aqui: não se atenteis para as coisas passadas, e nem considerais as antigas, porque assim diz o Senhor: eis que faço coisa nova. Você crê que Deus vai fazer coisa nova? Deus vai fazer coisa nova. Se prepare, é a sua hora, é o seu tempo. Se despoje, tire tudo aquilo que já não combina mais com você, que aquilo que você sabe que você tem que fazer, e se revista do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Nós vamos encerrar. Que Deus abençoe todos vocês que estão conosco aqui nessa noite, no culto presencial, e você que nos ouve na live aqui. Amém, João? Quantas pessoas estão aí ao vivo, João? 16 pessoas. Mas são muito mais, porque são famílias, né? Onde tem 2, 3, 4, até 5. Tem crente que nem tem família, tem tribo já, né? É um bando. E louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra fique no seu coração, em nome de Jesus. Domingo, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui às 18 horas do nosso culto presencial. E também estaremos, né, transmitindo a nossa live ao vivo. Estamos aqui no culto presencial. Se você não é da zona de risco, né, e você se sente confortável de vir, não está doente, venha conosco cultuar a Deus aqui, né? Nós temos ali o álcool em gel, né? As cadeiras estão todas já limpinhas, higienizadas, né? Todo mundo está com máscara, o distanciamento está confortável, né? No domingo teremos também aqui um termômetro, né, para estar medindo a temperatura, que é uma medida que nós temos que colocar aqui. Graças a Deus já conseguimos. Domingo nós vamos ter. Se você se sente confortável, venha domingo cultuar com Deus. Pastor, por enquanto eu vou ficar na live. Está na bênção. Que Deus abençoe e você continue compartilhando essa live, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos encerrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Está lá Ana Paula, Fernando, a família, Gentilzão, veio correndo, estava no trabalho. E todos os irmãos que já estiveram conosco na terça. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos embora para casa. No final do culto, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, querida, pegue minha carteira no carro lá, por favor. Você pode vir colocar no gás do filácio, seu dízimo, sua oferta. Honramos o nosso compromisso hoje. Graças a Deus. Nosso custo aqui é um custo não baixo, é um custo alto para a nossa realidade, mas Deus tem suprido pela fidelidade, pelo amor e generosidade da igreja. Cada um contribua aquilo que Deus colocou no coração. Que você possa ser um dizimista, um ofertante, e viva, tenha experiência com Deus na sua vida financeira. Amém, igreja? Que Deus abençoe, estarei orando. No final do culto você pode colocar ali, você que veio preparado. E se não tem, fica tranquila, fica tranquilo, né? Deus já recebeu a sua oferta, seu culto racional nesta noite. Amém? Vamos embora para casa. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nessa noite por esse culto, essa palavra, pelos cânticos, louvores. Desde a abertura o Senhor tem falado conosco. O Senhor é o Deus que nos sonda, meu Pai. Continua operando nas nossas vidas, operando nessa casa, nessa família. Nos reveste, que traga proteção. Guarda esse homem, guarda essa mulher, esse pai, essa mãe de família que levanta e encara toda essa situação contrária para trazer o sustento. Que o Senhor seja com ele, seja com ela, guardando, livrando, e que faça jus que está escrito na tua palavra: praga alguma chegará à tua tenda. Pai, que nós possamos dar os passos de fé, e que o Senhor continue honrando a vida de cada um que está conosco. Todas essas pessoas que estão na live, que estão conosco aqui nessa noite, que o Senhor continue ministrando e operando de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Pai, abençoa os dizimistas, os ofertantes, prospera cada dia mais a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto, e que a bênção do Pai, e que o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Até domingo, se Jesus não voltar, às 18 horas, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe.